Então vamos lá, o pior campeonato da história do futebol, Copa Conmebol 1999. Eu não era nem nascido, então vamos ver o que vai rolar aqui. Há quase exatos 6 anos atrás, eu lançava o meu segundo vídeo do canal. Nele, eu contava sobre um acontecimento de 20 anos antes. Em 1999, aconteciam os preparativos para aquela que seria a pior edição de uma competição da história do futebol sul-americano e talvez do futebol mundial. Isso mesmo, vamos mais uma vez falar sobre a fatídica Copa Conmebol de 1999. O que significa que esse canal já deu muito mais importância para essa competição do que a própria organizadora. Em 1992, a Conmebol decidiu criar uma competição de segunda prateleira para o futebol sul-americano, imitando os moldes da chamada Copa UEFA. Batizando-a com seu próprio nome, surgia então a Copa Conmebol, prometendo ser uma competição de muito alto nível. Esse era o parente mais próximo da Copa Sul-Americana, que nasceria 10 anos depois. Se hoje a Sul-Americana, na melhor das hipóteses, vai receber o 7º colocado do Campeonato Brasileiro, a Copa Conmebol na época contava com o 2º, 3º e 4º lugar. Isso é mais porque importante. O Campeonato Brasileiro só reservava uma vaga para Libertadores. Os anos se passavam e o torneio era dominado por brasileiros e argentinos. Normal. Ia muito bem Padrão, obrigado foi. até Toda a Conmebol sempre foi. 1998, quando a Conmebol fez o que sabe fazer de melhor. Foram criadas duas competições, a Copa Mercosul e a Copa Merconorte. A Mercosul contava com equipes dos países membros do Bloco Econômico Mercosul à época: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. Já na Merconorte, que não era um bloco econômico, mas eles queriam o nome combinando, jogavam o resto: Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. De vez em quando, Estados Unidos, México e Costa Rica, para não deixar ninguém de fora. O problema era o critério de classificação para essas duas competições. Nenhum. Eram convidados os times com mais nome, simples assim. Ou seja, os maiores times do continente iriam jogar a Libertadores e a Mercosul ou Merconorte, deixando a Copa Conmebol esquecida nesse meio. E na prática, onde estão os melhores times, estão os principais interesses comerciais, os melhores patrocínios, os melhores acordos de TV, no português claro, o dinheiro. Enquanto a Libertadores e a Mercosul ofereciam premiações gordas, a Copa Conmebol agonizava no desinteresse. Isso culminou para que na edição de 1999 não houvesse praticamente nenhuma premiação em dinheiro. E para piorar, confederações como a CBF não ofereciam nenhum suporte financeiro para viagens, hospedagens e outros custos do tipo. Que isso? Ou seja, aí não, jogar a Copa Conmebol era prejuízo na certa. A violência Mano, eu nem me lembro. Nossa, que a porrada vai estancar. Eu nem me lembro desse campeonato, logicamente, mas assim, por eu não ter nascido, obviamente que vai dar uma complicada, mas eu não me recordo nem de pesquisar sobre, nem de ouvir falar sobre. Se alguém tiver alguma opinião e for um pouco mais velho do que eu sobre esse assunto, sobre esse campeonato, diz aí, mano, alguma curiosidade de quando tu tava assistindo, porque realmente daqui não sai nada, fi. Não faço ideia do que é isso. Grande fator que afastava os times. Em 1997, o Atlético Mineiro... Mano, esses 5 aqui, velho, ele tava chutando a grade, mano. Se liga. Outro grande fator que afastava os times. O cara dando chute na grade, velho. Em 1997, o Atlético Mineiro foi encurralado o outro cara tava ali, né? no Ciudad de Lanús. E o técnico Leão teve a mandíbula quebrada no jogo que de ida isso, da final mano? vencida pelo Galo. Em 1998, o Santos chegava a Rosário debaixo de tiros pro jogo de volta da final contra o Os caras confundiram o Rio de Janeiro. Rosário Central. Nós chegamos debaixo de uma tempestade de todos os objetos que você possa imaginar e com um efeito de defesa do policial, atirando com carabina, com 12, arma de alto calibre. Isso assustou a qualquer um. É difícil. Você entra para fazer aquecimento. Leão, os caras não é querem fácil. pegar
a Sul-Americana, através do seu superintendente financeiro, diz que se vocês não jogarem, a possibilidade de vocês morrerem é muito grande. Quer dizer, isso é mais do que coação. Ou seja, Pelo amor não de tinha Deus, velho. absolutamente motivo nenhum pra você querer jogar a Copa Comebol naquele ano de 1999. Comebol é inacreditável. Mas se eu tô aqui fazendo esse vídeo, é porque a coisa não foi simples assim. Por isso, vamos falar agora dos participantes. Os guerreiros que viram tudo isso que eu acabei de falar e pensaram: parece uma boa ideia jogar isso aí. O Santos, atual campeão da Copa Comebol, não Gênio. quis defender seu título e abriu mão de disputar o torneio. O Grêmio, campeão da Copa tem que Sul, ser, né? foi chamado. Tem que Porém, ser, ele né? recusou o convite, Não dando tem que chance ser. para o Paraná Clube, o seu vice. O Cruzeiro foi convidado por ser o o Paraná campeão da quis. Copa Centro-Oeste, mas ele se recusou a participar, dando Meu a Deus vaga do para o céu. Vila Nova, que foi o vice. Ah, tá, Outro entendi. Só vai convidado ter foi o Várzea aqui. Vitória, campeão da Copa do Nordeste de 1990. Não, Várzea não, calma aí, Várzea não, né? Assim, vão ter times de menores, né, de menor expressão no Campeonato Brasileiro, foi isso que eu quis dizer. 99. Porém, ele desistiu da competição, dando chance ao Bahia, que também desistiu de participar. Foi feito então um convite ao Sport, o terceiro colocado, mas adivinhem só, que surpresa, ele Ninguém quer desistiu jogar da essa bomba. competição. Foi então que o CSA, quarto colocado, se ofereceu para entrar e acabou conquistando a vaga. A última vaga brasileira ficou com o São Raimundo, campeão da Copa Norte daquele ano. Na Argentina, os participantes seriam o Rosário Central, atual vice-campeão da Copa Comebol, e o Gimnasia e Esgrima. Porém, o clube recusou a vaga e a Federação Argentina recorreu ao Argentinos Júniors, que também não quis participar. Meu Em seguida, Deus, eles tentaram não o vai ter Lanús, time! que também não teve interesse, o que Meu deu a chance Deus, para véi. o Talleres de Córdoba ficar com a vaga. Na Bolívia, iria participar o tradicional The Strongest. Porém, o clube optou por disputar a Merconorte e deu a vaga ao desconhecido Independiente Petroleiro. No Chile, tentaram chamar o Cobreloa, que recusou o convite alegando motivos financeiros. Por isso foi chamado o seu irmão Cobressal, o que foi uma jogada bem esperta, Meu afinal Deus. poucos notariam a diferença. O problema é que o clube também se recusou a participar. Meu Deus, Então a ninguém quer vaga jogar acabou essa caindo bomba. no colo do Deportes Concepción. Na Colômbia, os participantes eram o Independiente Medellín e o Atlético Nacional. Mas só para variar um pouquinho, eles desistiram da competição. Em seus lugares entraram os desconhecidos Atlético Huila e Deportes Quindío. O representante equatoriano era para ser o El Nacional. Porém, o clube desistiu da competição Time e era o deu a oitavo. vaga para o Deportivo Cuenca. No Paraguai chamaram o Sol de América, mas novamente em cima da hora o clube abriu mão da vaga, que acabou ficando com o San Lourenço. Não esse, o San Lourenço do Paraguai. No Peru, depois de muita indecisão, foi feito um Tá, duelo. vamos lá. A gente tá vendo o River Plate aqui, mas não, né? É lógico que não vai querer jogar. Se quiser jogar, aí nossa, velho. Atlético Rentistas, meu Deus do céu. Meu Deus, velho. Mais um pouquinho eu colocava o time da minha rua aqui, velho. Na moral, mano. Entre Alianza Lima e Sport Boys para definir quem participaria. O Alianza Lima venceu, mas não quis ficar com a vaga. Assim, foi enviado para participar o Sport Boys. O Uruguai tinha direito a 2 vagas, que foram atribuídas ao Rentistas e ao River Plate. Não esse. Ah, é o River do... Plate do Uruguai. Isso, o de entendi. bigode. Na Entendi. Venezuela era para ser o Internacional de Lara, um time que eu nunca tinha ouvido falar O gigantesco Internacional, ele tem que estar em tudo, e que restam pouquíssimos resquícios que comprovam sua existência, mas por motivos não especificados, quem acabou participando foi o Estudiantes de Mérida. Então, depois de muita luta, foram definidos os 16 participantes da Copa Comebol de 1999, grande parte deles completamente desconhecidos aqui no cenário sul-americano. Agora, sem roubar, tá bom? Eu quero saber quantos times desses 16 vocês conhecem. Comenta aí embaixo. E eu admito que tem uns aí que eu só conheço Central, porque eu já Paraná, fiz Vila esse Nova, vídeo o antes. CSA, Mas o esse São tipo de Raimundo. coisa não era Só tão esses aí. incomum assim na Copa Comebol, que já teve o Porongos como participante uruguaio, o Ciclista de Lima do Peru e o Rio Branco do Acre, mas em uma só edição Porongos! nunca tinha acontecido. O que até era de se esperar, afinal foram pelo menos 18 convites recusados para participar da competição. Mano, Mas o ninguém... importante é que Por agora que deu criaram tudo essa certo, bomba, velho? né?
Então, se você pensava que não tinha como piorar, logo depois do sorteio das chaves, Rentistas e River Plate do Uruguai desistiram da competição, comprometendo toda a chave deles. Que A var. Conmebol, que já tinha tido um trabalhão para arrumar 16 times que aceitassem jogar a competição, não teria tempo para achar outros 2. Então a coisa ficou assim mesmo. Não perca a conta, agora foram 20 convites recusados. Mas é curioso que quanto mais a fundo você pesquisa, mais times você descobre que foram convidados e desistiram. Então, se bobear, esse número passa dos 20. Meu O Deus, resultado foi isso aí que tá na tela de vocês. Eu não sei nem se daria pra chamar de uma Conference League sul-americana. Provavelmente nunca reuniram tantos times ruins em um mesmo campeonato de nível continental. Pô, que isso, tá Com falando todo do respeito. Vila e do CSA, Mas, pô. calma lá. Antes da gente ver o que deu desse conglomerado de times de qualidade duvidosa jogando uns contra os outros, eu venho aqui pedir pra você, isso mesmo, você se inscrever aqui no canal. Esse tipo de vídeo demanda Já um tô tempo inscrito, grande pai. de pesquisa e edição, e recentemente a Conmebol derrubou um vídeo aqui do canal. Então, se você curte o conteúdo, se inscreva e compartilhe para seus amigos que vão gostar, para me incentivar e me ajudar. Quando a bola finalmente rolou, o primeiro brasileiro a entrar em campo foi a equipe do São Raimundo. Para vocês terem noção, ele disputava a 3ª divisão brasileira e fez uma campanha muito boa. Não à toa subiu para a Série B ao lado do Fluminense, presença ilustre na Série C daquele ano. Seu adversário era o Atlético Huila, que foi lanterna dos 2 turnos do campeonato Meu colombiano. Deus. O São Raimundo venceu Santo ainda por Jesus. 2-1 lá na Colômbia e voltou a vencer em Manaus pelo mesmo placar, eliminando os colombianos e passando de fase. CSA e Vila Nova faziam um duelo brasileiro. O Vila Nova jogava a Série B e chegou até o quadrangular final. Já o CSA era mais um clube da 3ª divisão brasileira. Porém, sua campanha naquele ano foi bem abaixo da crítica e os alagoanos sequer passaram da primeira fase. Meu Deus. Mas na Copa Olha, Conmebol, olha os- quem se deu melhor foi o CSA. Olha os chamados, Após né? cada um vencer sobre Olha seus quem vai jogar domínios esse por campeonato. 2-0, a partida foi definida nas penalidades e o time nordestino se sobressaiu. 4-3. Esse duelo teve uma história curiosa. No jogo da volta em Goiânia caiu um dilúvio que deixou o esporte impraticável. Meu Deus. Porém, o juiz Márcio Rezende de Freitas não parou a partida. Reza a lenda que para não ter que remarcar o jogo e encavalar ainda mais o calendário com uma competição que ninguém ligava muito. O último brasileiro a entrar em campo foi o Paraná do outro lado da chave. Esse era o único representante da 1ª divisão brasileira no torneio. Ele foi jogar contra o São Lourenço do Paraguai, Isso tudo mas pra o mim é presidente muito do complicado. Paraná deixou bem claro que o clube só não abandonou o torneio por razões geográficas. Abre aspas. Vamos jogar contra um time do Paraguai que é aqui pertinho, mas vamos continuar focados no Campeonato Brasileiro. Com um time bem mexido, o clube venceu na Vila Capanema por 1-0, mas lá no Paraguai, em Ciudad del Este, acabou sofrendo um revés por 2-1. Para piorar a situação, nos minutos finais, o goleiro do Paraná levou o 2º amarelo e foi expulso, e a equipe não tinha mais Por substituições. que, velho? Por isso, o atacante Flávio teve que ir pro gol e o jogo pros pênaltis. Flávio, que era atacante, converteu a sua cobrança e, não satisfeito com isso, pegou Tá de sacanagem. 2, 3 pênaltis e classificou o Paraná em Esse uma cara das é um mito, partidas velho. mais Esse cara tem que ter inacreditáveis da uma história estátua na frente do futebol estádio do sul-americano. Paraná. Outro confronto relevante desse lado da chave foi a vitória do Deportes Concepción sobre o Rosário Central, que já classificou o clube às semifinais pelas desistências dos uruguaios. Meu Deus, Assim, que o clube várzea. chileno viu de camarote os outros 6 participantes se esgoelando pelas vagas na semifinal. O CSA fez a primeira viagem internacional de sua história para pegar o Estudiantes de Mérida. Foi o segundo time que mais viagem pontuou no campeonato internacional, né, da hora. venezuelano daquele ano. Mas se você tem dúvidas de quem passou em um confronto entre o segundo melhor time venezuelano versus o 23º da Série C do Brasil, É Brasil, fique pai. sabendo que o CSA conseguiu arrancar um 0-0 lá e venceu no Alagoas por Ah, 3-1, se classificando para as Que é Brasil, semifinais pô, do Venezuela, torneio. tá de Seu sacanagem. adversário viria do confronto entre São Raimundo Respeita. e Sport Boys do Peru. E a Série C brasileira mostrava sua força novamente. O jogo de ida no Peru empatou em 1-1, diferente da volta em Manaus, que foi um atropelo, 4-0. Nossa, Detalhe, que massa. dessa vez contra o 5º colocado do campeonato peruano. O Paraná, que era teoricamente o representante mais forte do Brasil,
enfrentava o Talleres da Argentina. Cada time venceu sob seus domínios por 1-0 e a decisão foi para os pênaltis. Só que dessa vez o Paraná não tinha nenhum atacante para catar no gol e o Flávio errou o dele. O Talleres acabou vencendo por 3-1 e tirou o Paraná da competição. Estavam então apenas os 4 melhores times da Copa Comebol de 1999, se é que podemos chamar assim. De um lado, Talleres e Deportes Concepción. Do outro, São Raimundo e CSA. A vantagem de passar direto para as semis não serviu de muita coisa para o Concepción. O Talleres prevaleceu após uma vitória em casa e um empate fora. Na outra semifinal, o São Raimundo venceu a ida por 1-0 e a volta empatava em 1-1 até o goleiro do clube amazonense fazer uma baita lambança e entregar o gol que levava o duelo para os pênaltis aos 91 minutos de jogo. Nos pênaltis, o CSA não desperdiçou nenhuma cobrança e conseguiu a vaga na grande final da competição. Um feito histórico, afinal foi a primeira e única vez que um time nordestino chegou à decisão de um torneio sul-americano. E tudo isso, vale lembrar, disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Seu grande adversário era o Talleres. Não se engane, uma participação aqui e outra colar na Libertadores nos últimos anos dá uma impressão errada do tamanho do clube. Na época, ele era bem pequeno, era só mais um clube decadente do interior argentino. Tinham retornado da segunda divisão na temporada anterior e nunca tinham vencido nenhum título de expressão. Na semana da final, a Comebol já anunciou a morte da competição. Ou seja, essa seria a última edição da Copa Comebol. Quem diria, né? Mas vamos lá, né? É óbvio, né, velho? Pelo amor de Deus, assim, não tem condição nenhuma de manter uma competição que, primeiro, não é atrativa financeiramente e, segundo, ninguém quer jogar, porque é uma porcaria. Assim, não cria, velho, não cria. Não existe terceira competição. Ou é Sul-Americana, que já é uma várzea completa, horrível, ou só Libertadores. É isso. 2 no máximo, com a Sul-Americana sendo tipo, joga aí o que tiver que jogar. E é isso. Apesar do CSA ter feito a melhor campanha até então, foi decidido que o jogo da ida seria em Maceió e a volta em Córdoba. No Rei Pelé, o CSA mostrou sua força e ia vencendo por 4-1. Tinha o jogo controlado e um homem a mais. Ia vencendo? Porém, uma desatenção acabou tomando o segundo. Gol que infelizmente acabaria sendo decisivo para o resultado da competição. A volta no Mário Kempes teve muita reclamação contra a arbitragem pelo lado brasileiro, que teve um jogador expulso aos 3 minutos de jogo. Tá de sacanagem. O Talleres, então, com a faca na mão, se impôs e foi buscar o resultado. Fez 2-0 e ia vendo a decisão ir para os pênaltis até que no último lance, aos 90 minutos, marcou o gol que deu o título para a equipe argentina. Assim, chegava ao fim um dos capítulos mais bizarros da história do futebol sul-americano. É bizarro. Vale destacar que o equilíbrio foi tanto que dos 13 mata-matas, 7 deles foram decididos na disputa por pênaltis. A Copa Comebol nunca mais deu as caras. Em 2001 foram realizadas as últimas edições da Mercosul e Merconorte, para em 2002 ser criada a Copa Sul-Americana para preencher esse espaço deixado pela Comebol. Existe uma discussão até hoje pela unificação dessas duas competições, mas o martelo não foi batido. E por hoje foi só. Bom, rapaziada, o link do canal aí do vídeo vai estar na descrição, né? Pô, canal muito bom. O Storable Futebol, muito bom mesmo. A gente fica até sem muito o que comentar, porque é tanta informação e a qualidade do conteúdo é bizonha. Mas, rapaziada, deixem aí nos comentários vídeos que vocês gostariam que eu reagisse, velho. E digam aí, mano, se alguém tem alguma lembrança dessa competição, porque eu não faço ideia.